sábado. Feliz sábado! Prazer estarmos aqui na casa do Senhor, é isso? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, nós marcamos o encontro com Deus. Não tem encontro mais importante do que esse, não é? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Amém? Amém. Nós vamos orar e depois então vamos ler. Querido Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus, agradecidos que somos, Senhor, pelas bênçãos que Tu nos tem concedido. Nesse momento, Pai, estamos com a Tua palavra aberta e nós vamos ler agora, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Por favor, Pai, clareia nossa mente, ilumina-nos para que possamos ler e entender o que Tu trouxeste para nós nessa manhã. Amém. Perdoa-nos naquilo que temos falhado e ajuda-nos a caminhar contigo. Pedimos em Teu nome santo. Amém? Amém. Amém, Senhor. Muito bem, Marcos capítulo 2. Versículo 27 e 28. Nós vamos ler o seguinte: E acrescentou o sábado, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Hoje nós vamos falar a expressão de santidade do amor de Deus, que é justamente o sábado. Porém, você vai concordar comigo que a coisa mais preciosa que Deus tem e que Deus fez é você. A coisa mais preciosa que Deus criou e que Deus tem é você. E agora sim, Deus criou o sábado por causa de você. Incrível, né? Obrigada, sim. É incrível. Mas você é aquilo que Deus tem de mais precioso. Irmã, você vai falar de mordomia? Não vai falar de dinheiro. Claro que não. Não vou falar nem uma vez. Não vou falar absolutamente nada de dízimo e de oferta. Por quê? Porque eu vou falar de você. E quando Deus criou você, criou o sábado para você. Quando Ele criou o sábado, Ele fez o quê? Santificou. Não é isso? Abençoou. E Ele pediu para você imitar Ele, não foi? Então, quando você faz essas coisas, tudo que você tem é abençoado. Tudo. Sua casa, seu salário, seus bens, seu carro, é tudo abençoado. Tudo que você tem deve ser
deve ser separado, né? Separado, santificado. Ainda hoje, de manhã, eu escutei uma coisa bem legal, um pastor estava falando assim, que uma pessoa, de repente, ela teve um sonho onde ela já, com uns 70, 80 anos, ela voltava em um dia apenas dos seus 32 anos. E aí ela vivendo aquele dia do sonho, né, gente? Vivendo aquele dia, ela falava: como eu faria diferente? Como eu não teria pressa de levar as crianças correndo para a escola, os gritos, levanta, bora. Como eu faria a coisa, mas você pode pensar hoje, se você tivesse guardado o sábado da maneira correta, qual o vocabulário? A gente fez até uma enquete, não foi assim na nossa classe hoje? Qual o vocabulário que você teria usado no sábado? Que é específico, o que deve ser santificado? Como que você deve agir? E aí a gente vai ver isso, todas essas coisas agora. E tio Ed, é um sonho, né? Mas se você voltasse aos seus 30 anos, quantos anos teria João Molino? E aí como você agiria diferente, né? Então, há coisas que não dá para a gente voltar. Mas há coisas que o Senhor nos permite reiniciar. E é isso que nós vamos fazer agora. Muito bem. Em qualquer religião, santificar algo é torná-lo importante. E se nós descobrirmos o que a religião da Bíblia considerou santo no princípio, nós vamos saber distingui-lo das demais coisas. Curiosamente, as religiões do mundo costumam santificar uma dessas três coisas: objetos, lugares, indivíduos. Você vê quantas pessoas consideram um objeto sagrado, não vê? Uma vez uma amiga minha, ela comprou para mim um anjinho. Já usou muito assim, um anjinho de gesso, aqueles branquinhos assim, muito bonitinho. E ela achou que aquele anjinho parecia comigo e ela comprou para mim. Aí depois ela ficou pensando: não, mas a religião da minha linda não vai dar certo, porque na minha religião, que ela era católica, então os anjinhos ficavam expostos assim, e ela: ai, acho que isso não vai dar certo para ela não. Aí depois ela me confessou: comprei um anjinho para você, mas eu não te dei, que era imagem, e aí você não santifica. Olha aí, gente, eu nunca nem falei nada para ela que eu iria santificar ou não. Claro que não, né? Deixaria lá na minha estante como um bebê ou qualquer coisinha, mas há pessoas que têm aqueles santos, aqueles objetos. Alguns é um cordãozinho, um negocinho tem aqui, que dá uma proteção que não dá nada, mas que a pessoa acredita que dá, né? Quando ela santifica um lugar, vocês já ouviram falar da igreja lá da fé, né? Quantas pessoas sobem aquelas escadarias? Quantos sobem de joelhos aquilo lá? Por quê? Por quê? Porque acredita que é santo. Não é santo, gente, não é. Mas a pessoa acredita que lá está o milagre dela e ela torna aquilo diferente para ela. E há pessoas também que santificam ou acreditam estar santificando o homem. E quando ela olha para aquele ser, ela considera ele um grande homem, um homem santo de Deus. E daí ela se diminui
diante dessa situação. Ela não se considera à altura da santidade daquele ser que ela mesma santificou. Quando na Bíblia fala a respeito da nossa santidade, significa estarmos separados. Somos santos porque somos separados para o serviço de Deus. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E o verso 3. Vamos ler o que diz lá? A santidade do dia. Gênesis 2, verso 3 diz o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus foi indo, passando dia após dia, o primeiro, segundo, terceiro, e cada dia Ele fazia uma coisa. Mas quando chegou no sétimo dia, Ele fez o quê? Abençoou, santificou e descansou. E nós, como imitadores de Cristo, nós temos que proceder da mesma maneira. E aí você vai falar, mas é difícil, né? Em nenhum momento Deus falou que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, você vive nesse mundo e você vai ser capaz de passar pelas aflições e sair purificado dela, né? Amém. O tempo é o palco onde toda a vida acontece. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Mas se você não tem tempo, o que acontece? Está perdido. Porque todo o dinheiro que você tiver, se você não tiver tempo, você não poderá gastá-lo. E aí foi tudo em vão. Deus considera o tempo sagrado quando Ele santifica o sábado. Por outro lado, Ele diz, abre aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6, e o verso, quem achar, pode ler aí para mim. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e algum nessas cobiças se desvia da fé, assim mesmo se atormentam com muitas dores. Olha aí, muito obrigada. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Todos. Então, o que eu falei? Se você tiver dinheiro, é bom. Mas se você tiver dinheiro e não tiver tempo, você está perdido. Porque de nada vai adiantar o seu dinheiro. Por isso que o nosso dinheiro não nos pertence. Assim como nossos filhos não nos
não nos pertencem, mas não nos pertencem. Eu já li no Espírito de Profecia falando que nossos filhos foram nos dados para que a nossa personalidade fosse trabalhada. Tem isso aí? Então, teu filho não é teu filho, ele está apenas emprestado para você, para que a sua personalidade seja trabalhada. E quem tiver um filho muito difícil, raciocina aí. É sinal que você tem muita coisa para ser lapidado, não é não? Então, irmãos, repousar no sétimo dia é saber priorizar aquilo que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Você pode trabalhar no sábado, né? E ganhar um salário concernente àquele dia. Mas será que vai trazer satisfação a você? Quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você estará pensando: eu ganhei X nesse dia. Valeu a pena esquecer de santificar, de descansar, assim como o Senhor fez? O sábado é criado para que você não tenha apenas um dia diferente, mas que você tenha uma vida diferente, uma vida dedicada a amar. Primeiramente, amar a Deus, e depois se amar e amar ao próximo como a si mesmo. Não mais do que você, tá? Mas como a si mesmo. Êxodo 20, abram aí a Bíblia. Êxodo 20, verso 10. Isso. Êxodo 20, verso 10 diz: quem achou, pode ler. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vejam aí, o sétimo dia é o sábado. Sabe o que ele faz? O teu Criador, ele faz com que o amor seja demonstrado nesse dia. O amor pelo teu semelhante seja demonstrado. Como assim? O que o irmão acabou de ler? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Se você pensar lá na vida que o povo de Israel tinha no Egito, eles eram considerados o quê? Escravos. E se o escravo tem um dia que ele possa parar para louvar a Deus, a gente sabe que os escravos nem conheceram religião, né? E aí algumas pessoas estão perguntando: como é que vai ser a salvação dos escravos? Vai ser uma salvação especial, gente, é uma coisa que não nos pertence. Mas digamos que os escravos pudessem ter um dia que o Senhor está pedindo, um dia para santificar, um dia para descansar. Seria o quê? Considerado um bálsamo. Para ele poder, todos iam ficar esperando com bastante ansiedade por um dia que para ele seria um dia de repouso, de descanso. E daí você pode se questionar: como que é o sábado para você? O que você faz nesse dia? Quais são as
ações? Quais são as suas práticas? O que você faz? E aqui, ele está falando assim, um filho geralmente imita o pai. Eu estou com um problema no joelho, né? Então eu estou andando mancando assim, puxando da perna. E aí, essa semana, o meu neto estava lá em casa e ele, pequenininho assim, só tem 2 aninhos. Mas eu chamei ele para ir lá na cozinha e falou: tem biscoitinho, vovó? Eu falei: tem, vamos lá. E aí eu fui na frente e ele foi atrás de mim. Quando eu olho, ele está andando assim, ó. Aí eu falei: mas que malandra, com 2 aninhos já está me imitando, sabe? Aí eu estou pensando, e daí eu estou estudando aqui, ele está falando assim: os filhos imitam aos pais. Olhem, gente, é verdade, o Nicolas, 2 anos, já está me imitando. E você, com a idade que tem, quem é o seu pai agora? É o Pai do céu. E você está imitando ele? Está imitando na conversação? Está imitando na sua programação? Você está fazendo aquilo que você deveria fazer? No Antigo Egito, o valor do escravo era medido pela quantidade de tijolos que ele era capaz de fabricar para as construções faraônicas daquele império. Quando eles reclamaram, aí a gente sabe que foi dobrado para eles o trabalho. E mesmo assim, eles tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos. O que significa um sábado? Quando você trabalha exaustivamente. Quem trabalha de noite e de dia sabe o que significa o sábado, né? Porque é um dia de repouso, de descanso do corpo e da mente. Porque a sua mente fica acelerada. Porque você tem muitas coisas para fazer. Deus pede que no sábado o nosso foco seja redirecionado e que nós desenvolvamos uma maneira de nos concentrar em viver e conviver. Porque não é que no sábado você vai se fechar na sua casa e nunca mais, e não vai nem olhar para ninguém, nem irmão, nem esse vizinho, nem nada, não é isso não. Irmãos, o sábado é um dia especial. Sabem que sábado passado eu fui visitar a irmã Terezinha Guedes, que é aqui da minha classe. E eu falei: mas Terezinha, quem estava de Santão? E ela falou: Mary, quando eu sumi muito assim, é porque eu estou em depressão. Gente, eu falei: gente, quando eu olhei na geladeira dela, o número de remédios que ela tem para tomar de manhã é um tanto assim, ó, um tanto assim escrito. Aí o número de remédios, quantidade que ela vai tomar à tarde é um tanto assim. E à noite é um tanto assim escrito lá na geladeira, a filha dela escreveu. E eu falei: misericórdia. E ela falou: Mary, ficar em depressão é muito ruim, mas você sabe que quando chega no sábado é pior. Eu falei: é, Tereza? Ela falou: é. Porque no sábado eu sinto solidão, eu sinto falta de estar em comunhão, de estar lá na igreja, num templo sagrado, louvando, bendizendo. Olha, como que é difícil a pessoa estar sozinha, estar desamparada. Por isso que Deus pede que nós devemos nesse dia ter uma maneira especial de viver e conviver, porque você vai valorizar o teu próximo. O sábado é a celebração da vida, é um grito de comemoração para a humanidade, dizendo que viver e conviver são mais importantes do que simplesmente
sobreviver. O que é sobreviver? É correr atrás do ouro, não é isso? O que você faz durante a semana? Corre atrás do processo, porque senão quem vai te sustentar? Mas o sábado é diferente. Guardar o sábado é uma vacina contra o mundo viciado em trabalho e atividades. É um alerta contra o risco de colocarmos o nosso valor nos cifrões que nós produzimos. Aquele que nos criou sabe que a nossa natureza desgovernada facilmente nos leva a cometer excessos. Você conhece gente que trabalha demais? Você conhece gente que nunca se cansa, a mente dela nunca para? Está em constante movimento contínuo. Você conhece gente assim? O mandamento do sábado nos lembra que a autoridade dos pais, dos patrões, das nações e até dos criadores de animais tem um limite. Porque o mandamento diz que até mesmo o animal que está dentro das tuas portas, ele deve descansar no sábado. Então o sábado é uma coisa muito especial que Deus fez para você poder estar dignificando a sua vida. Vocês sabiam que há muito tempo passou no Fantástico uma pesquisa que os moradores lá de Loma Linda, eles vivem 11 anos a mais, os adventistas, não são qualquer um. Os adventistas vivem 11 anos a mais do que todos os outros moradores da região. Vocês tomaram conhecimento disso? Eu assisti isso. E aí, aqui, o pastor que fez isso, ele está nos explicando que esses 11 anos são uma conta de todos os sábados que você parou, que você descansou e que depois Deus, então, na somatória de tudo aquilo, Ele transformou em 11 anos, revertendo para você. Eu assisti o jornalista falando assim, ele falando estupefato que no dia as pessoas estão em movimento, todas correndo atrás do ouro. Mas aqueles que adoram a Deus no sábado, nesse dia, eles não vão para suas atividades seculares. Pelo contrário, eles têm um dia de descanso e uma alimentação especial. E isso daí dá a eles mais 11 anos de vida. Queridos irmãos, Deus, Ele estava muito preocupado com você quando Ele te criou. E daí Ele fez você amando a Deus, santificando o sábado. Você amando ao próximo, abençoando a Ele mesmo. E você amando a si mesmo, descansando nas horas sabáticas. Esse descanso é para que você tenha um tempo todo especial com Deus. É para que você pense e você então conclua antes do pôr do sol da sexta-feira. Como é que eu tenho que fazer? Interromper minhas atividades seculares e receber o sábado com um culto familiar ou pessoal. Quem não tem família tem que fazer o culto sozinho. Preencher o dia do sábado com o quê? Com a leitura da Bíblia, uma oração, a comunhão com outros crentes e atividades que promovem a conexão
espiritual com Deus e a família. Observe como que tem que ser diferente o nosso proceder no sábado. Por que isso, irmão? Porque nós santificamos, abençoamos e descansamos no sábado, assim como imitamos ao nosso Senhor Jesus, que nos criou. Então, o sábado é uma prova incontestável do amor de Deus por seu povo. E guardá-lo da maneira certa é um indicador de que queremos devolver a Deus aquilo que Ele preparou para nós. Pense no que você tem com Deus. O que você deve a Deus? Por que Ele te criou? Por que Ele fez esse dia especial para você? E o que isso traz para você? Queridos, vamos sair daqui nesta manhã pensando em que tudo que temos é porque Deus nos deu. Então, tudo que temos, devemos santificar ao Senhor. E assim, cada coisa ocupará o seu lugar certo. Nós estaremos sendo fiéis a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, no nosso proceder. Por quê? Porque aceitamos o sacrifício de Cristo por nós e entendemos que Deus nos fez como prêmio de tudo o que Ele criou. Então, por isso, a nossa gratidão e a nossa fidelidade ao Senhor, a quem nos deu tudo, só nos resta devolver para Ele tudo que Ele nos deu. Que o Senhor nos abençoe e que nós saiamos daqui convictos de que cada dia temos e devemos fazer o nosso melhor